estamos iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e vamos abordar agora o item 8, em que a passagem analisada aborda conceitos centrais do Espiritismo, como a imaterialidade e a sobrevivência da alma, a diversidade de seus estados evolutivos e a influência da moralidade em seu destino. A referência a Sócrates e Platão busca apoio no pensamento filosófico, enquanto a ênfase na experiência mediúnica diferencia a abordagem espírita, conferindo-lhe um caráter de investigação e comprovação. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Então veja que este enunciado ele estabelece uma correspondência lógica entre a natureza da alma e o plano para o qual ele se destina após a morte do corpo físico. O Espiritismo postula a dualidade do ser humano oposto por um corpo material, perecível, e uma alma imaterial, sobrevivente à morte. Assim, a desintegração do corpo físico que retorna ao ciclo da matéria implica a libertação da alma, que ascende a um plano existencial também imaterial. Essa correspondência entre a natureza da alma e o plano espiritual é fundamental na doutrina espírita, pois fundamenta a crença na vida após a morte e na continuidade da individualidade. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, de ciência e pensamento, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Ou seja, aqui Kardec introduz a complexa temática da evolução espiritual. O Espiritismo ensina que as almas, embora imateriais em sua essência, apresentam diferentes graus de pureza ou perfeição. Almas mais evoluídas, puras, demonstram mais desprendimento das influências materiais e se dedicam ao desenvolvimento intelectual e moral, buscando aprimoramento contínuo. Em contrapartida, as almas ainda presas a imperfeições morais, maculadas, encontram-se dificuldades em se elevar espiritualmente, permanecendo mais ligadas às experiências terrenas e às suas consequências. Essa distinção entre os estados da alma é crucial para a compreensão da doutrina espírita, pois explica a diversidade das condições dos espíritos no mundo espiritual e a sua necessidade de reforma íntima para a progressão espiritual. Então, analisando agora o comentário de Kardec a respeito do texto de Platão, Kardec fala: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade da situação que resulta para eles da sua maior ou menor pureza. Ou seja, a menção a Sócrates e Platão tem o objetivo de demonstrar a convergência entre o pensamento filosófico clássico e os princípios espíritas. Ambos os filósofos gregos, tanto Sócrates quanto Platão, eles abordaram a imortalidade da alma e a influência da conduta moral e seu destino. O Espiritismo reconhece o valor dessas instituições filosóficas e as complementa com as suas informações trazidas pela comunicação com os espíritos, consolidando a ideia de que a evolução da alma é um processo contínuo, influenciado pelas escolhas e ações de cada indivíduo. E Kardec fecha falando: o que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com inúmeros exemplos que nos põem sob as vistas. Veja que essa afirmação ela distingue a abordagem espírita da puramente filosófica, enquanto a filosofia se baseia na reflexão e no raciocínio lógico. O espiritismo, por meio do intercâmbio mediúnico,
apresenta provas da sobrevivência da alma e da diversidade de suas condições no mundo espiritual. Os inúmeros exemplos referem-se aos relatos e ensinamentos transmitidos pelos espíritos, que corroboram as instituições filosóficas e oferecem um panorama mais detalhado da vida do além-túmulo. Essa ênfase na comprovação pela experiência mediúnica é dos pilares do Espiritismo, que se apresenta como uma doutrina que alia ciência, filosofia e religião. E para fechar essa etapa, vamos fazer um resumo dos pontos mais importantes, né, desse estudo feito. Primeiro, entender a dualidade do ser. Né? O texto reforça a concepção espírita de que o ser humano é composto por um corpo material, que é perecível, e uma alma imaterial, que sobrevive à morte física. A morte do corpo não significa o fim da existência, mas sim a libertação da alma para o mundo espiritual. Vimos também os diferentes graus de evolução. As almas não são iguais em seu grau de pureza ou evolução. Algumas mais puras demonstram mais desprendimento das coisas materiais e buscam o desenvolvimento intelectual e moral. Outras, ainda maculadas por imperfeições, permanecem mais ligadas à experiência terrena. Vimos também a influência da moralidade, ou seja, a conduta moral do indivíduo durante a vida terrena influencia diretamente o seu estado espiritual após a morte. Almas com maior apego a vícios e imperfeições encontram-se maior dificuldade em evoluir do plano espiritual. Também abordamos a convergência com a filosofia, ou seja, o espiritismo encontra eco em ideias já presentes na filosofia clássica, como as de Sócrates e Platão, que também abordaram a imortalidade da alma e a importância da moral. Isso demonstra que a temática da alma e da vida após a morte é um objeto de reflexão já há séculos. E por último, a comprovação pela mediunidade. Diferente da filosofia, que se baseia numa reflexão, o Espiritismo apresenta provas da vida após a morte e da diversidade dos estados da alma por meio da comunicação com espíritos, que é o que a gente chama de mediunidade.